Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e dessa imensa terra. Eu estou mais uma vez nessa casa de oração chamada por Cristo Jesus e eu me encontro no livro no livro de 1 Samuel, o capítulo 2 e o versículo 6, que diz assim: o Senhor é o que tira a vida, é o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. E dá para fazer assentar necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, e os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, e o Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele é o único que pode todas as coisas. Ele faz descer a sepultura e Ele faz subir. Ele exalta aquele que Ele quer exaltar, aquele que precisa de exaltação. E Ele faz descer as extremidades da terra, aqueles que estão se sentindo bem demais, aqueles que se sentem por cima, se sentem que estão com a carne seca, por cima da carne seca. Então não podemos nos orgulhar. Se Deus nos colocou sobre alguém, não podemos nos orgulhar. Se você é líder, se você é encarregado, gerente, chefe de alguma seção, de alguma nação, de alguma coisa, se Deus te colocou como cabeça, Deus diz: eis que te colocarei como cabeça e não por cauda. Se Deus colocou você como cabeça, não humilhe os necessitados, não humilhe aqueles que são de pouca sorte, não humilhe aqueles que estão entristecidos e humilhados. Não, porque Deus vê dos céus, Deus vê, entende, e Ele responde o clamor dos necessitados. Muitos pensam que necessidade é apenas de dinheiro. Não, muitos necessitam de sabedoria, muitos necessitam de inteligência, de conhecimento, de entendimento. Muitos necessitam de um espírito forte, um espírito de fortaleza, um espírito de temor a Deus. Muitos precisam verdadeiramente de sabedoria para poder governar pelo menos a sua vida, para poder governar pelo menos a sua casa, a sua família. Porque Deus é quem faz você ser cabeça e não cauda. Então, se você já é cabeça, não humilhe aqueles que são necessitados de entendimento, naqueles que não têm nenhum entendimento, nenhuma sabedoria. Não humilhe aqueles que Deus colocou sob a tua ordem. Não. Porque Deus coloca aqueles que estão lá em cima, por baixo, Ele faz ficar como esterco. Aí muitos ficam dizendo: mas fulano faz tudo errado e dá tudo certo e não sei o quê. Pois é, o fulano ainda não blasfemou de Deus. O fulano ainda não blasfemou de Deus. Ele está sempre indo porque Deus colocou ele como cabeça. Mas enquanto ele está fazendo, ele está indo na sua impiedade. Mas diz a palavra de Deus que os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Então Deus está dizendo, Deus está dando folga
há muitos que são cabeças, que Deus já colocou como cabeça. Deus já deu sabedoria e entendimento para que eles crescessem, e eles estão muitas vezes humilhando os pobres, humilhando os necessitados, humilhando aos que não têm nenhuma sorte, que são de pouca sorte. E Deus está vendo tudo isso, e Deus vê o clamor dos necessitados, os quais estão também diante de Deus, porque tem pessoas que são necessitadas de tudo, de espiritualidade, de entendimento, de tudo. Tem pessoas que são necessitadas, sim, das finanças, de dinheiro. Por quê? Porque tem muitos que Deus dá, mas eles não sabem como controlar. Por isso que está tendo agora. Na minha época não existia esse negócio de estudo financeiro, de não sei o que lá financeiro está tendo agora. Logística, não sei o que, não existia isso. A pessoa tem que aprender a cuidar das suas finanças, a cuidar de um trabalho, tem que ter agora o curso disso daí. Por quê? Porque as pessoas não têm. Aí aquele que tem, que Deus deu, e você que é professor dessas coisas aí, não se orgulhe não, porque foi Deus que te deu. Se você se orgulhar, você vai ficar pior do que aqueles que estão procurando a sua escola, procurando a estudar com você, tá? Porque é Deus que levanta as pessoas, é Deus que dá a sabedoria, conhecimento a cada um, é Deus que coloca como cabeça. Então, se você está como cabeça, não humilhe os que estão lá embaixo. Mas tem muitos que estão lá embaixo que humilham até aqueles que estão mais embaixo ainda. Muitos que estão lá embaixo estão parecendo esterco, mas não chegam a Deus. Querem estudar com o homem, querem aprender logística, querem aprender não sei o que lá financeiro, tem até essas coisas agora, né? Porque antigamente as pessoas viviam porque Deus dava o entendimento, elas compravam, elas vendiam, elas exerciam, não precisava de formatura nenhuma, e as pessoas faziam porque Deus deu, Deus dava. E hoje, mesmo aqueles que Deus ainda não deu, mas eles são tão do jeito que eles não pedem a Deus, eles vão buscar aos outros que Deus já deu. Então eu digo hoje, busquem a Deus, peça a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento, inteligência, porque Deus dá e não lança em rosto. Salomão, o maior sábio do mundo, o sábio que não existe outro, jamais haverá, está escrito que ele foi o maior sábio do mundo. Quando ele começou a reinar, quando seu pai morreu, ele teve um sonho, e no sonho ele viu Deus, e Deus dizia: o que é que tu queres? Diz o que é que tu quer, faz-me um pedido. E ali ele disse que eu tenha sabedoria para governar sobre o teu povo, só isso. E Deus disse: tu não pedisse riqueza nem honra, não pedisse nada material, tu pedisse sabedoria, eu vou te dar a sabedoria a qual ninguém vai ter mais do que ti. Eu vou te dar sabedoria, riqueza e honra, e tudo o que tu necessitar. Então peça sabedoria ao Senhor, peça entendimento a Deus, somente Ele pode dar. Nenhum ser humano pode mexer na nossa cachola, não. Nenhum ser humano pode mudar a nossa situação, da nossa memória, do nosso entendimento, só Deus. Porque é um espírito, o qual diz lá em Isaías 11, é espírito que Deus coloca em nós. Amém? É isso. Deus é o dono da vida, é o dono da morte. Aqui, ó. Deus é o que tira a vida e faz descer a sepultura. Ele é o que empobrece, Ele é o que enriquece, né? Ele faz o príncipe ficar no escuro, que se sente muito, muito, sabe? Ele deixa o ímpio, né? Fica no escuro, nas trevas. E aquele que é aquebrantado de coração, pede a Ele e Ele dá. Faça como Salomão, peça a Deus que Ele dá. Ele dá, para que você possa controlar os seus gastos, né? Educação, agora lembrei, educação financeira. Quem deu a educação financeira para esse povo que estão ensinando? Deus. Então busque a Deus, que Ele também vai dar educação financeira, educação conjugal, educação, tudo.
moral e cívica, né? Como se diz. Ele dá, não precisamos de nenhum outro. Só Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, dono da vida e da morte, enriquece e empobrece, faz descer a sepultura e faz levantar da sepultura. Ele é o Todo-Poderoso, amém? E assim eu me despeço com a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.